Fala galera, bem-vindo ao vídeo número 2, que nós estamos lendo o capítulo número 2 e referente a esse livro, 21 dias para edificar a sua vida financeira. E nós estamos lendo o capítulo 2, o princípio das primícias. Nossa, e por que Deus fala tanto de dinheiro na sua palavra? Você precisa entender que o dinheiro revela muito do seu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. O seu coração revela, por exemplo, quais são suas prioridades, qual é a sua lealdade, quais são suas afeições, a forma como você lida com o dinheiro, com a sua vida financeira. Mostra muito, em grande medida, o nível da sua bênção, da bênção liberada para você. Nada mostra mais o seu coração do que duas coisas: a palavra e o dinheiro. A palavra porque está lá. A boca fala do que o coração está cheio. Isso mostra o seu coração. O dinheiro também, porque tudo aquilo que eu tenho como importância, como prioridade, é demonstrado no dinheiro, nas minhas ofertas, nos meus negócios, nos meus investimentos. Para Deus existe um princípio e você precisa aprender esse princípio. É o princípio do primeiro. Deus deve ser o primeiro da sua vida e não o último ou o intermediário. Deus não aceita não ser o primeiro. Quando ele não é o primeiro, para ele tanto faz do segundo lugar para frente, tanto faz o lugar. Você simplesmente se torna privado dessa bênção que ele tem para você. E aí esse livro aqui, vários ensinamentos. Aí ele dá exemplos aqui, ó, exemplo de Adão e Eva. No caso de Adão e Eva, fala sobre exclusividade. Além de ser o primeiro, Deus quer ser exclusivo. Não tem como você adorar dois senhores. Se você adorar, você vai adorar a um e chatear o outro. É isso que diz a palavra. Então o Senhor quer ser exclusivo na sua vida. Além de ser exclusivo, ele dá um outro exemplo aqui, que é um exemplo de Abel e Caim. Abel trouxe das primícias do rebanho. Caim, ao seu tempo, ele trouxe uma oferta para o Senhor. Olha a diferença. Por que Deus não aceitou o de Caim? Porque o de Caim não era o primeiro. Ele já tinha colhido alguma coisa, já tinha trago e depois ele tirou uma oferta e trouxe para o Senhor. O Senhor não aceita desta forma. Veja que lá em Levítico, Deus aceitava a oferta de cereais. Também tem uma questão do sangue, mas entenda, Deus também aceitava cereais como oferta. Mas para Deus tem que ser o primeiro. Abel, tirou das primícias do rebanho. Antes de tudo, ele trouxe para o Senhor o primeiro. Também dá um exemplo, este livro aqui dá um exemplo sobre Abraão e Isaac. Olha que interessante, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Deus trata Isaac como primogênito de Abraão. Mas espera aí, Abraão já tinha tido um filho antes, Ismael. Mas para Deus tem a forma de purificar as coisas a partir do primogênito, a partir da obra que ele mesmo faz na sua vida. E olha que interessante, quando Deus trata Isaac como primogênito, ele começa a explicar algumas coisas para Abraão. Ele pede Isaac, todo mundo sabe dessa história, testando o coração de Abraão, né? Mas depois Deus dá algumas instruções. Olha, quando você for ofertar a mim, traga animais assim, assim, assado. Mas quando trouxer uma jumenta, traga junto um cordeiro, porque a jumenta é um animal impuro. Então você traga o primogênito de um cordeiro junto, porque o impuro, ele precisa ser redimido. Então você traga um cordeiro, que é um animal puro, para redimir o impuro. Olha só que forte! E aí tem uma ligação direta com a vida de Jesus em nossas vidas. Veja, nós somos homens impuros, nós nascemos do pecado de Adão. O primogênito da graça, dessa aliança, não é nenhum de nós. Muitos nasceram antes de Jesus Cristo, em carne, em corpo. Muitos nasceram antes, mas o primogênito é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi o primeiro puro. E já que o animal puro, ele precisa ser sacrificado, Jesus foi sacrificado para que você e eu sejamos redimidos. Meu Deus, quanta revelação! E aí ele traz essa noção de o primeiro primogênito para o Senhor. E lá em Romanos 11, no verso 16,
A palavra do Senhor diz que as primícias são santas, todo o resto vai ser santo também. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. E aí traz alguns exemplos aqui dos primogênitos do Egito, que Deus pediu o primogênito, que Israel era como primogênito. Traz o exemplo de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada, então todos os despojos, todas as riquezas são do Senhor. Existia uma pessoa lá chamada Acã, que ele pegou um pouco desse dinheiro, ele morreu, o Senhor não aceita, o primeiro é dele. Tem um exemplo de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versos 1 e 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Você hoje oferta para o Senhor o seu primeiro, ou ele é um depois? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? O dízimo, ou as ofertas, o dízimo só é dízimo se for o primeiro. Se eu ter 10 contas para pagar, 9 contas para pagar, e de R$100, cada uma R$10, e R$10 para dar para o Senhor, o primeiro tem que ser do Senhor, porque senão ele não recebe. Isso não é um dízimo verdadeiro. Tanto é que lá em Malaquias, nessa parte também é conhecida, sobre aqueles que roubam o dízimo da casa do Senhor, mas antes disso está escrito assim, porque Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus é o mesmo, então ele ainda deseja ser honrado sendo o primeiro. Ele tem prioridade. Nós precisamos aprender a colocar prioridade no Senhor. Por que Deus exige o primeiro? Aí vem aqui algumas perguntas para te direcionar. Primeiro, porque ele é... Por que Deus exige o primeiro? Porque ele é Deus. Ele é o Deus da sua vida. Segundo, a honra sempre é para o primeiro. Terceiro, estabelece uma questão de poder. O primeiro santifica todo o restante. O primeiro do seu dia santifica todo o restante do seu dia. Quarto, o primeiro sempre dá temor, respeito, mais temor e mais respeito. Quinto, no primeiro vem a bênção. O primeiro da massa é o que santifica tudo, toda a massa. Sexto, exige um ato de fé. Você não sabe se o dinheiro vai dar ou não vai dar. Você precisa ter fé para fazer o primeiro. E Deus só aceita aquilo que é de fé, aquilo que não é seu, aquilo que você crê. Então fica aqui um desafio. Eu quero ler por último aqui para vocês uma parte que tocou muito aqui no meu coração. Diga hoje para o Senhor: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Quero te colocar na posição de honra. Esse é o único assunto a respeito do qual o Senhor diz: fazei prova de mim. Sabe, faça prova do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar e você terá certeza de que as bênçãos dele te seguirão. Nunca ninguém ficou envergonhado em servir a esse Deus maravilhoso. Em todas as escrituras que estão escritas na Bíblia, nunca ninguém ficou envergonhado em servir a Deus. Separe o primeiro para o Senhor. E as demais coisas, Ele cuidará para ti. Fica com Deus, até o próximo vídeo, terceiro vídeo, tamo junto.